Abra a Bíblia, por favor. Neemias, capítulo de número 6. Esta é uma mensagem. Deus me deu uma frase. Eu até ministrei com base nesta frase num culto aqui em Engenheiro Pedreira, culto da irmã Miriam. Eu senti de Deus para falar com os irmãos neste tema hoje à noite. Vim aqui à tarde, fiquei pedindo a Deus uma palavra dentro do que eu já tinha comentado, e Deus me deu algumas coisas para falar para os irmãos nesta noite. Neemias capítulo 6. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou um seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo esta palavra. 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhes: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Amém? Para quem não conhece, eu já li falei sobre o nome dele. Está se tratando aqui de um personagem muito ímpar, chamado Neemias. Eu quero falar hoje com base na seguinte colocação: quem eu sou e o que Deus pode fazer. Desculpe-me, quem eu sou e o que posso ser nas mãos de Deus. Você pode repetir após mim? Quem eu sou e o que eu posso ser nas mãos de Deus. Uma vez mais, quem eu sou e o que posso ser nas mãos de Deus. A mensagem vai permear essas 2 colocações. Eu vou me ater mais na primeira e vou concluir com a segunda parte, porque elas quase que se misturam. Eu tenho observado na Bíblia, e vamos encontrar vários exemplos, que antes de Deus nos chamar para uma grande obra, efetivamente, Ele observa a nossa vida. Eu me lembro bem de um tema de uma mensagem do pastor Davi. Eu gravo muito tema de mensagem. Diz assim: antes de fazer a obra de Deus, deixe Deus fazer a obra em você. Quando Deus resolve fazer algo em nós e por nós, é porque Ele já entendeu, uma linguagem humana, que a obra já foi feita na pessoa. Para que você possa fazer a obra de Deus,
Primeiramente, Deus faz uma obra em você. E uma frase que também me veio à mente, é claro que usando uma linguagem humana, o que você é, proporciona a Deus possibilidades para Ele te usar. Eu preciso ser algumas coisas para dar possibilidades a Deus de fazer um instrumento nas suas mãos. É claro, repito, eu estou usando uma linguagem puramente humana. Deixa eu dar um exemplo. Davi. Quando Davi é escolhido para ser um grande homem nas mãos de Deus, isso não acontece depois que ele derrota o gigante. Ele teve a proeminência, ele apareceu, ele teve evidência, tudo aconteceu a partir do gigante Golias. Mas no coração de Deus, diz a palavra, que quando ele reprova Saul, ele diz assim para Samuel: diga para Saul que eu reprovei ele e já achei um segundo o meu coração. Antes de Samuel chegar a Jessé, que era pai de Davi, e revelar os intentos de Deus, Deus já havia analisado o coração de Davi, que era segundo a sua vontade, e descobriu nele possibilidades de realmente ser uma bênção nas suas mãos. Isso aconteceu também com Paulo, outro exemplo. Ninguém pode negar que o apóstolo Paulo, antes mesmo de ser chamado por Deus e se tornar o grande apóstolo Paulo, mesmo ainda como Saulo, ele era um homem extremamente dedicado naquilo que ele acreditava. Ele se empenhava, ele colocava coração, ele tinha sede de fazer valer a sua crença, mesmo que de uma forma equivocada. Deus vê em Paulo grandes possibilidades. Esse homem extremamente dedicado, ele está equivocado, ele está enganado. E depois de um encontro que ele fica cego, literalmente ele passa a ver como Deus queria que ele visse. Interessante que a Bíblia vai dizer para Saulo o seguinte: ele vai aprender, você vai aprender de perseguidor, você será perseguido. Então observem bem, na vida de Neemias não foi diferente. Deus viu qualidades, Deus viu características em Davi, quem ele é, em Neemias, quem ele era. E a partir dali, o que ele poderia ser nas suas mãos. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, mas antes, ele precisa detectar algumas características na sua vida hoje, para que você seja amanhã uma grande bênção em suas mãos. Vamos ver se a gente consegue se identificar com Neemias. Quem era Neemias? Aí você vai dizer assim: pastor, ele era um copeiro. Na marinha, ele seria um AR. Nós temos várias insígnias com as suas respectivas especialidades. Por exemplo, a minha especialidade é CT, cornetas e tambores. A do pastor Samuel Felinto, MU, música. Embora tanto CT como MU está dentro do quadro de música. Edmilson também é CT. E existe o ES, que é escrevente. O AR é o arrumador, seria esse camarada, o copeiro, o que faz uma série de situações dentro da sua especialidade. E a especialidade, o serviço de Neemias era copeiro. Aí você pode dizer assim: pastor, eu li Neemias do capítulo 1 até o último capítulo, e eu percebi que de copeiro, ou seja, ele não era nada, ele se tornou um governador. Eu ouvi até uma mensagem muito linda, pastor, o tema, de copeiro a governador. Poxa, fantástico, é legal esta mensagem. Mas vamos analisar se copeiro realmente era uma profissão qualquer.
Primeiro, o copeiro tinha que ser uma pessoa de extrema confiança. Ele tinha a responsabilidade. Não podia ser qualquer um. Não era raro o copeiro ter que provar a comida do rei antes que o rei comesse. E isto não era feito na hora. Já pensou? Rei, peraí que eu vou comer e vou ficar parado aqui. Se eu não morrer, o senhor come. Não. Ele provava lá na cozinha. Ele provava no secreto. Ele ficava de olho como era composto. Ele provava, estou ali, está direitinho. Ninguém toca aqui. Ninguém toca. E quando ele chegava próximo do rei, rei, pode comer, que eu provei, e eu atesto que não tem nenhum tipo de veneno aí, eu lhe garanto. O rei confiava nele. Era homem de confiança. Ele era tão íntegro, o copeiro, que quando o rei tinha as suas reuniões com seus oficiais, quem é que tinha que servir a água? Quem é que tinha que servir o cafezinho da época? Quem é que tinha que levar o suco? Era o copeiro. Quem é que vai? É o chefe deles. Neemias vai lá servir a água. E não era raro, ele escutava o quê? Conversa do rei com seus oficiais. Segredos eram falados. E eu tenho certeza que o rei não parava de falar, porque acabou de entrar no recinto um homem íntegro da sua mais respeitosa confiança. Então Neemias, esse homem íntegro de confiança, ele sabia guardar segredos. É uma característica que Deus via em Neemias, começou a perceber nele: eu posso contar com esse rapaz, eu posso contar com esse homem, eu posso contar com essa mulher, porque é uma pessoa de confiança, sabe guardar segredo, é íntegro para a glória e honra do nome de Deus. Deus começou a ver em Neemias essas características. Uma outra característica, ele era transparente. Isso é muito bom. A Bíblia diz que em um determinado momento, depois eu volto na visita do irmão dele, a Bíblia diz que após uma notícia terrível, eu falo sobre isso daqui a pouquinho, ele recebe do seu irmão Anani, ele fica muito triste. E havia uma regra naquela época: ninguém poderia se apresentar diante do rei com semblante caído, triste, porque isso era uma ofensa. Queridos, até hoje é assim. Tem um cidadão top lá na Marinha, pode ser gravado aí, você escuta aí, vai me prender, que alguém chegou para ele e falou assim: o 01, sabe? O senhor poderia me ajudar, me deixando voltar para a minha terra? Me coxa, por favor. Coxa é ajudar, tá? Me coxa. Ele: a maior coxa que você pode ter já é trabalhar comigo. Só em estar trabalhando com o comandante geral, você já é coxado. Não me peça mais nada. Ou seja, então o rei sempre pensou assim: quem trabalha comigo, quem é o privilegiado, tem que andar sorrindo. Mas só que uma das características de Neemias, ele soube de notícias ruins sobre a sua cidade, sobre o seu povo. Ele se apresentou naquele dia e não conseguia esconder aquilo que ele sentia. Ele era transparente. E o rei me disse, versículo 2 do capítulo 2: por que estás tristes o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Neemias tinha como característica: o seu comportamento correspondia com a sua atitude. Vou repetir: o seu comportamento correspondia com a sua atitude. Vou repetir novamente: o seu comportamento correspondia com a sua atitude. Pastor Zé, traduz isso aí. Eu vou repetir, porque eu já falei isso algumas vezes, mas de repente você esqueceu. Comportamento é algo externo. A definição de comportamento é
demonstração aparente de uma vontade. É aquilo que você aparenta, é aquilo que as pessoas veem. Por exemplo, eu estou vendo vocês olhando para mim, alguns até assim. Outros fazem assim, ó. Outros sorrindo, outro bota o braço assim, fica pensando. Aí eu estou crente que estou abafando. Está todo mundo gostando, olha como eles prestam atenção. E alguém por dentro assim, ó. Ô, pregação chata. Ô, que hora vai acabar esse negócio? Eu não aguento mais ouvir sobre Neemias. Ou seja, o comportamento é um, ou seja, o externo, a atitude é outra, que é algo interno. Tem gente que é craque em fazer isso. Neemias não era assim. O que ele transparecia era aquilo que ele sentia. Ele não era duas caras, ele era transparente. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 7: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois deles. Olha que coisa linda. Vou repetir: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos diante o depois dele. Você sabe, eu vou falar só para reforçar, a palavra sinceridade, ela vem de uma junção de duas palavras no latim: sine cera, sem cera. E já foi falado aqui algumas vezes que alguns homens que construíam, os escultores desonestos, quando faziam alguns vasos e eles trincavam, o correto seria quebrar aquele vaso e fazer novamente. O que eles faziam? Eles colocavam cera para que a rachadura fosse tampada, e depois de pintado ninguém via nada. Alguns, sabendo que isto acontecia, já chegava para o escultor e dizia assim: eu quero um vaso sem cera, realmente que demonstra aquilo que ele é. E é justamente uma das características que Deus está procurando dos seus servos hoje: pessoas sinceras, que deixam transparecer aquilo que está no seu coração. E esta era uma das características do nosso irmão Neemias. Uma outra característica: quem eu sou? Neemias também era sensível às coisas de Deus. Para algumas coisas serviu a Paralimpíadas. Eu confesso que eu fiquei meio chateado por causa da pouca atenção que a mídia deu em relação às Olimpíadas. Mas fantástico. O Abner, eu estava vendo ontem, o Brasil ganhou ouro no futebol de 5. O futebol de 5 é para cegos. Gente, dá para rir para não chorar. O Abner ria de nervoso, mas não era debochando. Nós estamos aplaudindo. Eles estão lá jogando a bola. Como é que o cara consegue? Cego. E alguém só falando no ouvido assim, ó, e batendo, tá no meio. E bate, ele vai lá. Teve um, tadinho, que pensou que estava indo para o gol, também para a lateral. Ele foi, pá, bateu. Foi tadinho do menino. Teve um outro que a bola passou assim, ó. Ele tentou chutar assim, a bola passou no meio das pernas e foi lá. E era só dar um chutinho, mas era cego. Aí vem o outro, o Daniel Dias, que fantástico. Ele perdeu uma das medalhas de ouro, foi prata. Falei, poxa, você quase ganhou. É porque eu não tenho braço, ele tinha. E realmente foi o que fez diferença. O cara fez assim, pum, tocou. E ele não conseguiu tocar. Foi muito pau a pau. Mas um exemplo de vida. Eu fico com vergonha. Se eu cair na piscina com o Daniel Dias, ai, Jesus amado, ele sem uma perna, só com um toquinho de braço, eu faço vergonha. Mas são pessoas que mostraram ali sabe, e faltou sensibilidade nas pessoas que comandam a mídia para poder dar atenção a essas pessoas. Ali nós aprendemos muito. Não sei se vocês viram, mas eu aprendi muito a ser um pouco mais dedicado, a parar de reclamar da minha vida
e vê que Deus pode fazer muita coisa através de nós, e só reclama. O Daniel Dias é até baterista, toca melhor do que o Henrique e o Alan junto. Brincadeira, isso não, brincadeira. Mas era sensível. E o que o para-atleta, o que ele mais tem é sensibilidade. E é o que às vezes está faltando em nós, sensibilidade. Mas o que aconteceu com Neemias, que demonstrou a sua sensibilidade? Lá no capítulo 1, você vai ler que ele recebe a visita de alguns dos seus irmãos. E dentre esses irmãos estava um chamado Anani. Ele chega para Anani e diz assim: como é que está o nosso povo? E a nossa cidade? Como é que, a quanto andas? Diz a Bíblia que a notícia não era boa. Os muros estavam cheios de buracos, ou seja, Jerusalém estava indefesa, as portas haviam sido queimadas a fogo. E observem bem, essa história começa a ser contada por Anani depois que Neemias pergunta. Ou seja, ele já mostra o interesse. E aí, como é que estão as coisas? Ele estava muito bem, porque ele vivia após exílio. Quem estuda a Bíblia vai lembrar que o povo de Israel passou 70 anos cativeiro, sofrendo horrores. Jerusalém foi sitiada, os muros foram quebrados, as portas foram queimadas, e esse momento é um momento de restauração. Neemias não, Neemias está num lugar bom, ele é o homem de confiança do rei. Só que na primeira oportunidade, como é que está o povo? A quanto andas? Pelos judeus que escaparam. E quando ele recebe essas más notícias, os seus irmãos dizem o seguinte: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Agora, olhem só, olha para mim, olha só a reação de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, permita-me usar o texto até de certa forma como pretexto. Eu não gosto de fazer isso, mas deixa eu usar o texto como pretexto. Queridos, às vezes a gente olha na internet, pastor fulano de tal caiu. Qual é a sua primeira reação? Compartilhar? Ou se ajoelhar, chorar, orar, buscar Deus e perguntar: o que é que eu posso fazer? Quando uma irmã comete um deslize e você sabe que foi verdade, você passa à frente ou senta e começa a chorar e se lamentar, porque alguém que pertence ao corpo de Cristo, logo parte de você, acabou de sofrer uma baixa? Qual é a sua reação? Neemias podia dizer o seguinte: eles estão assim porque merecem estar. E era verdade. Foi o pecado que fez com que eles estivessem do jeito que estavam. Mas Neemias, quando chora, ele abre o coração e diz assim: Senhor, o nosso povo, o meu povo pecou, nós pecamos. Ele se coloca no meio do igual e começa a chorar. Queridos, é o que está faltando hoje em dia. Essa sensibilidade de entender que alguém que sofre do nosso meio é a obra de Deus que está sofrendo. Alguém que cai, alguém que desliza, alguém que comete um erro, nós não vamos ser coniventes, mas não espalha não. Chora aos pés do Senhor, pede a Deus graça: Senhor, o que eu posso fazer? Mas não dissemina. Mais ainda, faz com que aquilo seja propagado. Porque Neemias entendia que era obra de Deus. E ao chorar, ele recebe de Deus uma resposta. Porque depois de chorar, de se lamentar, de jejuar, de orar,
ele faz alguns pedidos ao rei. O rei concede os seus pedidos, dá-lhe cartas, o rei lhe dá ferramentas, o rei lhe dá subsídios para que ele fosse até Jerusalém e ajudasse a resolver a causa. Então ele percebe, a mão de Deus começou a agir, e agora eu tenho possibilidades, eu tenho ferramentas, eu tenho condições de fazer alguma coisa, algo vai acontecer. Mas só que Neemias tinha uma outra característica. Eu falei que eu ia me ater mais na primeira, e a segunda vai ser bastante rápido. Sabe qual característica que eu lembro aqui de Neemias? O rei disse assim: Neemias, vou dizer com as minhas palavras, pastor Davi. Neemias, eu te libero para ir lá fazer o que tem que fazer em Jerusalém. Mas quando é que você volta? Isso me chamou a atenção. Quando é que você volta? Uma outra característica de Neemias: quando se ausentava, as pessoas sentiam falta dele. Será que na sua ausência as pessoas sentem falta de você ou dão graças a Deus? Não tem aquela máxima? Não falte ao trabalho, porque o seu chefe pode perceber que você não faz falta. Neemias teve que falar para o rei: em tal tempo eu volto. A Bíblia aqui não especifica quanto tempo ele prometeu durar essa viagem e voltar, mas ele deu um certo tempo, diz a palavra em Neemias capítulo 2, versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo tempo. Neemias, eu te libero, mas você faz falta aqui. Essa é uma das características principais de Neemias. Uma outra característica que ele tinha, muito interessante, que ainda está quem eu sou ainda, é a seguinte: uma pessoa extremamente organizada. Aqui eu apanho, você apanha, nós vamos apanhar um pouquinho. Extremamente organizado. Eu estava pensando ali, eu conversando com a Vânia, secretária da igreja, a Márcia, eu faço muita reunião, os pastores, eu falo sobre dados, eu sou chato, eu fico o tempo todo, as coisas não estão como deveriam estar, eu sou muito preocupado com uma coisa que nós estamos caminhando para organizar, porque eu sei que Deus não trabalha em desordem, nós temos que trabalhar em ordem o tempo todo, e às vezes os mínimos detalhes fazem a diferença. Quer ver um exemplo muito simples? Quem aqui se preocupa se na sua conta corrente está faltando 1 centavo? 1 centavo. Aí esses dias eu fiz uma conta rápida. Pesquisei na internet quantos clientes o Bradesco tem. Eu descobri, se eles pegarem 1 centavo nosso, um dia só, 1 centavinho, já vai para mais de 500 mil reais que embolsam. Se eles pegarem 10 centavinhos no mês todo, lá se vai ou se vão 5 milhões. Quando a gente amplia as coisas, que a gente vê a seriedade. Aquilo que eu não me importo, porque são apenas 1 centavinho, 2 centavinhos, 10 centavinhos, mas se juntar com o montante se torna milhões. Ou seja, a nossa casa é a mesma coisa. Se não atentarmos para os pequenos detalhes, porque não fazem a diferença sozinhos, mas quando acumulados, quando multiplicado pelas ações negligentes, é algo terrível que está acontecendo. Nosso dinheiro está empurrado e nós não estamos nem vendo. E Neemias era extremamente organizado. Ele tem as ferramentas. Jerusalém nessa época era província do rei Artaxerxes. Então ele tinha autorização, mas por que ele era organizado? Ele chega em Jerusalém,
não anuncia nada para o povo que tinha autorização do rei para manobrar. Ele não fala que o que veio fazer. Ele passa 3 dias, diz a Bíblia, rondando a cidade, olhando o estado dos muros. Ele ouviu falar pelos seus irmãos como estava. Agora ele quer ver realmente o que está acontecendo. Ele olha para as portas, estão queimadas. Ele olha para o povo em miséria. Somente depois de observar atentamente o que está acontecendo, no capítulo 2, versículo 17 e 18, ele vai dar orientações para o povo. Olha como estão as misérias. Eu tenho autorização e agora nós vamos trabalhar e vamos fazer isso. Ele já tinha toda a estratégia pronta naquela hora. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Mas antes, Ele quer encontrar em nós essas características. Primeiro, uma pessoa de confiança, uma pessoa que sabe guardar segredo, fiel, sensível às coisas de Deus. Você é uma pessoa que faz falta quando você está ausente, uma pessoa extremamente organizada. Neemias já era assim. Agora ele está nas mãos de Deus para fazer uma grande obra. No capítulo 6 ele vai dizer o seguinte: eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Mas antes, ele já tinha essas características. Antes de ser escolhido por Deus para que uma grande obra fosse realizada, ele já era uma bênção nas mãos de Deus. É por isso que para que você faça algo grande nas mãos de Deus, é preciso você ser uma pessoa que realmente possua características que deem a Deus possibilidades para que Ele faça algo extraordinário através das suas mãos. O que Deus vai fazer com você amanhã depende do que você é hoje. O que Deus vai fazer com essa igreja mais à frente depende do que somos agora. O que Deus quer realizar é algo extraordinário. Profetas têm falado, Deus tem usado os seus e há de fazer algo extraordinário nas nossas vidas, mas tudo vai depender de como somos agora. Quem sou? E o que eu posso ser nas mãos de Deus? Aqui eu vou ser bem rápido. O que eu posso ser? 2 colocações apenas. Primeiro, um grande líder. Se você possui essas características que eu falei, você pode ser nas mãos de Deus um grande líder. É importante que você entenda o que é ser líder. Líder é aquele que consegue influenciar fortemente outras pessoas à ação. A palavra-chave para a liderança é influência. É você influenciar outras pessoas à ação, sem uso de força ou medo. Isso é liderança. Você influencia pessoas a fazerem algo sem uso da força ou medo. É por isso que algumas pessoas equivocadamente condenam o chefe e elogiam o líder. Falam que o chefe é algo ruim e o líder é uma coisa boa, mas isso é um ledo engano. Existem até grandes profissionais, palestrantes falando isso é uma mentira. Sabe por quê? Sabe qual a diferença entre chefe e líder? Uma diferença básica. O chefe, para ser chefe, ele tem que estar na posição de mando. Isso é chefe. O pastor presidente é chefe. O líder de departamento no departamento é chefe. O líder do PG, dentro do PG, porque ele é o líder, ele é chefe.
Ele está investido em um cargo. Você é o líder desse departamento, você é chefe. Então o chefe obrigatoriamente tem que ser investido do mando. Agora, qual a diferença da líder? O líder não precisa estar investido do mando. Agora, o que é essencial? Que o chefe também seja líder. Quando o chefe só é chefe e começa a impor as ordens, ele deixou de ser chefe e passa a ser tirano. Então o chefe que sabe influenciar, ele está na função de mando, então ele é chefe, ele também é líder. Agora o líder não precisa estar na função de mando. Exemplo, o presidente de uma empresa é o chefe. Ele dá uma ordem para o bem-estar da empresa, mas só que os seus empregados não entendem. E começa aquele burburinho, não vou fazer isso não, eles ficam mandando, não vou fazer não. Aí alguém de lá de dentro, não vai chegar nem no conhecimento do chefe, do presidente. Gente, para aí, para. Não é bem assim não. Olha o que ele falou. Se nós fizermos assim, como é que nós vamos saber que não vai dar certo se não fizermos do jeito que ele falou? Se não der certo, depois nós vamos nos reunir e conversar com ele. Percebeu como nosso chefe é uma pessoa que nos ouve? Mas vamos obedecer, gente. Então tá, vamos embora. Essa pessoa não estava na função de mando e ali ela foi um líder. Então todos nós podemos ser líder. Tem até líder negativo. Aí é coisa terrível. Aí não prestou. É aquele que consegue influenciar para o mal. Quem aqui que vai negar que Hitler não foi um grande líder? Austríaco. Conseguiu enganar um país inteiro. Nem alemão o cara era. Enganou o alemão todo. Até hoje a Alemanha só por causa de Hitler, que nem alemão era. Era austríaco. Ele foi terrível, mas era um líder. Isso quer dizer que a liderança também pode ser má. Então a questão é que Deus quer fazer de você um grande líder. E sabe onde eu encontro isso? Mateus capítulo 5. O líder lá de Mateus capítulo 5 tem um nome. Sabe qual é o nome? Pacificador. Bem-aventurados pacificadores. Os pacificadores são líderes. Sabia disso? Quem são os pacificadores? Primeiro, não é aquele que gosta de paz. Eu gosto de paz, então eu não me meto em briga. Tem uma discussão aqui, eu logo saio, deixo para lá e vou para cá. Eu não gosto, porque eu gosto de paz, então eu não quero briga. Esse não é pacificador. Ele simplesmente não gosta de meter em briga. Ele gosta de paz, mas não é pacificador. O pacificador é aquele que vê a briga e consegue promover a paz. Ele apazigua. Ele acaba com a discussão. Isso é uma forma de liderança positiva. Então o que Deus quer fazer conosco, depois de termos características tão especiais nas suas mãos, é que a gente seja um grande líder. Segundo é que termina essa segunda parte, 2.2. O que Deus quer fazer? Um homem, uma mulher convicto da sua chamada. Não assusta o freguês que está do seu lado, mas dá uma catucada assim. Você tem uma chamada. Aí pergunta assim mais uma vez, sem perturbar demais: você tem convicção disso? Tem convicção disso? Sabe por quê, queridos? Se você estiver disposto a fazer a obra de Deus, se prepare, vão levantar os opositores. Então você tem que ser convicto. Quer fazer a obra? Os opositores vão se levantar. Olha um líder ali, tá vendo? Olha um opositor, vai se levantar.
Observem bem. Se você quer fazer a obra, não, ele não é opositor não, gente. Foi coincidência. Eu sou a líder que eu falei. Opositor não. Líder sim. E vai ser uma grande bênção, hein? Se prepare. Quando vocês virem aqui à frente, dando a pregação assim, vocês vão se surpreender. Com cabelo assim não, mas é um líder nato. Estamos de olho nele. Muito abençoado. Muito especial para Deus. Não falei de opositor, falei de líder. Porém, quando você quer trabalhar, a oposição vai se levantar. A Bíblia diz que quando Neemias colocou mão à obra, o que acontece? Os opositores começaram a se levantar. Eles mandaram 4 recados para que ele desistisse de fazer a obra só para conversa fiada. Depois ele manda uma 5ª vez, e mesmo assim ele não vai. E depois eles inventam uma mentira dizendo: vocês querem se fazer rei de Jerusalém e vão depois lutar contra o nosso rei Artaxerxes. Ele manda um recado: vocês estão mentindo. Mas tudo o que eles faziam era para parar a obra. Sabe por que ficam te irritando? Sabe por que ficam te incomodando tanto? É porque eles querem que você pare a obra. Não pare o que você está fazendo para discutir com qualquer que seja. Mais uma vez abençoada da internet. Não para discutir o que falam, deixam de falar. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Esses dias me mostraram, foi hoje, me mostraram um vídeo de uma pregadora. Fizeram uma montagem ridícula de uma pregadora nossa aqui. Não vou falar o nome dela não, senão vocês vão tudo acessar na internet para ver. Não vou falar nada não. Só que, por que fizeram o vídeo dela com chacota? Vai ver quantos acessos as mensagens dela tem. 350 mil, 400 mil, 280 mil. Eles só fazem isso de quem realmente está realizando uma grande obra. Poucos pregadores, você vai acessar as pregações e tem tanto acesso como ela tem. E Deus foi com a cara dela, e ela prega bem mesmo, é abençoada, tem muito convite, e as pessoas ficam fazendo montagem só daqueles que realmente estão fazendo a obra. Daquele que nem aparece, não fazem nada. Mas qual é o objetivo? Para parar. Então não vá atrás de pessoas que mandam recados mentirosos a seu respeito. Nem se preocupe. Neemias disse assim, versículo 8, capítulo 6. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Vou terminar agora, queridos, dizendo uma coisa para vocês. Deixa eu só ver se eu ouvi uma pessoa aqui mesmo ou estou enganado. Espera aí. Acho que eu estou enganado. Eu pensei ter visto uma pessoa aqui, mas não vi não. Queridos, fique de pé, por gentileza. Adentre o recinto, pastor Mateus. Venha. Pastor Mateus adentra o recinto. Ele foi lá estudar um pouquinho. Queridos, o que eu sou? O que você é? Seja sincero. Se Deus olhar para você agora, olha para mim. Se Deus olhar para você agora, o que Ele vê? Eu vou olhar e vou ver o seu exterior. Aí eu vou ter que lembrar as palavras de Deus a Samuel. Samuel, eu não vejo como vê um homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus está te vendo aí agora. Deus está te vendo agora. O que é que Ele está vendo neste exato momento? O que você é?
que ninguém sabe, mas você sabe que sim. E o que Deus pode fazer com aquilo que Ele está vendo? Ei, o que é que Deus pode fazer com aquilo que Ele está vendo agora? Ele está olhando para você, está vendo alguma coisa. O que é que Ele pode fazer com isso? Ele olha para mim e vê quem eu realmente sou. E o que eu posso, o que Ele pode fazer através de mim com aquilo que Ele já sabe que eu sou? Ei, Deus está olhando para você. Você é muito especial. Saudade de você, Fabiana. Para os íntimos, miojo. Na época de adolescente, miojo. Só por causa do cabelinho, miojo. Jovens queridos, amados, eu brinquei de você aí do cabelão. Esqueci o seu nome, qual é o seu nome mesmo? Oi? Washington. É que não dá quase para ver você por causa do cabelinho assim, bem isso. Eu falei aqui com o pessoal que você é um líder. Queridos, Deus está olhando para você. Ele está vendo alguma coisa. E o que Ele pode fazer com aquilo que Ele está vendo? Até que enfim você voltou, né? Está vendo? É seu irmão? Não? É irmão do Marco, né? É que vocês são pretos, né? Preto parece. Brincadeira, querido. Eu falo assim porque nós somos amigos há muitos anos, muitos anos. É irmão do Marco, né? Nós passaram. E você que é branco não pode falar isso não, tá? Eu sou preto, eu posso falar. É que vocês são pretos e parecem. Falou em preto, a Marta se manifesta. Não fica quieta mais. Queridos, Deus está vendo você. Feche seus olhos. Pai querido, o Senhor está olhando para o meu interior. Está vendo quem realmente eu sou. E eu me pergunto, o que o Senhor pode fazer com aquilo que o Senhor está vendo? Tudo que sou, tudo que tenho, como diz o cântico, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Mas o Senhor em nós. Tudo que eu tenho é Teu. Eu não tenho nada de valor em mim, mas tudo que eu tenho é Teu. O Senhor está vendo em mim algumas coisas que o Senhor plantou: sinceridade, confiança, integridade, fidelidade, são frutos do Teu Espírito. Meu Pai, olhe em mim e veja uma pessoa que procura fazer as coisas corretas, cujo comportamento retrata aquilo que está dentro do mais íntimo do ser. Tudo que eu